Opa, aqui é o Beto Mendes do Mordida Cruzada e eu queria te perguntar uma coisa. O que é mais importante para você? Tempo ou dinheiro? Bom, se você respondeu que o dinheiro é mais importante que você, provavelmente você ainda faz uma confusão muito comum nos iniciantes da ortodontia. Talvez em quem já está há algum tempo também trabalhando com isso, uma diferença fundamental de se saber, diferença entre sucesso e crescimento profissional. É muito comum essa confusão e eu queria te contar uma história. Essa história é uma lenda, mas ela é baseada num fato verídico. Existe uma lenda que um pastor que morava numa região montanhosa, ele sempre ficava muito preocupado com uma névoa que chegava perto do rebanho, porque essa névoa, escondido nela, vinham lobos famintos para atacar o seu rebanho. E certa vez ele tinha um bezerro que tinha acabado de nascer, a vaca estava num trabalho de parto ali e ela pariu um bezerrinho, e esse bezerrinho tinha acabado de nascer e de repente, quando o pastor se deu conta, porque ele estava ajudando no parto, a névoa começou a se aproximar. E junto com essa névoa, ele começou a escutar uivos de lobos famintos. Uma matilha de lobos se aproximava para tentar atacar o rebanho. Ele imediatamente começou a reunir o gado e começou a tocar o gado para longe, antes que esse gado fosse atingido pela névoa, e se fosse atingido pela névoa, ele ia ter um estrago grande. Acontece que o bezerro recém-nascido não conseguia ainda caminhar com velocidade. Então o que ele fez? Ele pegou o bezerro nas costas, colocou entre seu pescoço e carregou esse bezerro por um longo período. O bezerro ficou achando que esse cara era um protetor dele, talvez achou que fosse a mãe dele e começou a querer ser carregado por ele para cima e para baixo. Até que chegou a noite, ele chegou na casa dele, ele deixou o bezerro lá no chão e a hora que ele entrou o bezerro começou a chorar e ele foi lá e pegou o bezerro e colocou para dentro. A história conta que esse homem, a partir do dia seguinte, em todo lugar que ele ia, ele carregava o bezerro nas costas. Até que um dia ele estava chegando numa cidade vizinha de onde ele morava, e aí as crianças começaram a apontar para ele e perguntar como é que ele fazia aquilo. E quando ele perguntou fazer o quê, os meninos falaram: como é que você consegue carregar um touro nas suas costas? Bom, essa lenda é uma lenda, mas ela é baseada numa história verídica. Não foi bem assim a história verídica. Existia um atleta olímpico que viveu viveu no ano 500 a.C., e ele é de uma ilha que hoje fica na Itália, que chama Crotona. O nome dele é Milon de Crotona. E esse cara, segundo a história, ele treinava com um bezerro nas costas para que quando esse bezerro crescesse, a sua força crescesse gradualmente. E segundo dizem, o Milon de Crotona, que foi um atleta olímpico, ele ganhava lutas nas Olimpíadas da Antiguidade, ele foi visto várias vezes carregando um touro nas costas, um touro de 4 anos. Mas enfim, por que eu contei essa história? Porque já aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com ortodontia, eu comecei atendendo numa cidade e de repente eu fui convidado para atender pacientes de outra cidade. Como eu tinha tempo e não era preso a nada nem a ninguém, eu comecei a viajar de uma cidade para outra para poder atender pacientes. Então eu ficava 3 dias numa cidade, 4 dias em outra, de repente apareceu um outro convite, fui para outra cidade e o meu mês passava assim. Cada 3, 4 dias eu estava numa cidade atendendo pacientes diferentes. De repente, quando eu menos esperei, aquele bezerro virou um touro e eu estava atendendo em 7 cidades no mês. Eu atendia muitos pacientes e eram em 7 cidades. Nessa época, eu estava ganhando muito dinheiro fazendo isso. Alguns amigos perguntavam: poxa, mas vale a pena fazer isso? Está valendo a pena financeiramente? E olha, valia a pena só por causa do dinheiro. Foi até que eu comecei a perceber que o que eu tinha era um estrondoso crescimento profissional,
muitos pacientes me conheciam, eu andava em todas as cidades que eu andava, eu era conhecido como um profissional que resolvia problemas de ortodontia, e eu só estava alguns dias naquela cidade, então muita gente me procurava, e realmente eu tinha um crescimento profissional. Porém, eu não tinha tempo. E quando a gente começa a pensar em sucesso, a gente tem que pensar que o sucesso não é só dinheiro. Você tem que ter tempo para estar com sua família, para estar com seus amigos, para cuidar da sua saúde. E muitas coisas aconteceram nesse caminho. Eu passei por um casamento, eu acabei me separando, eu perdi alguns momentos importantes na vida de meus filhos quando eles eram bem pequenos e eu ainda era casado, e porque eu sempre estava trabalhando em alguma cidade, não estava com eles. E acabei ficando doente. Isso, quando você põe na balança, você vê que não tem dinheiro que paga. E hoje eu tenho a convicção de que o tempo é muito mais valioso do que o dinheiro. Então, a minha sugestão é, para pensar um pouco, porque com dinheiro você não compra o tempo que passou. E com o tempo você consegue construir dinheiro. Então pensa sobre isso, tenta não confundir sucesso com crescimento profissional e fique atento a essa dica de hoje, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha, fala que gostou. Se você não gostou, fala que não gostou e assina meu canal no YouTube, curte minha fanpage, assim eu vou poder saber se você está gostando ou não. Eu gostaria muito de pedir para você comentar sobre essas dicas que eu estou dando, e se você quiser dicas técnicas sobre ortodontia, de como fazer alguma coisa, me pergunta aqui nos comentários do Facebook. Essa fanpage, ela foi desenhada para você, mas eu preciso entender qual que é a tua dúvida, qual que é o que está te enroscando na profissão, o que você não está conseguindo fazer. Me pergunta, que eu vou procurar as melhores respostas e vou postar aqui em formato de aula para você, tá? Ou com dicas rápidas como essa. Para mim é um prazer fazer isso. Então, além de curtir, além de compartilhar se você gostar, comenta, me pergunta alguma coisa, tá bom? Assim eu vou ter uma noção real se o que eu estou fazendo, se esse meu trabalho está valendo a pena ou não, ok? Nos vemos numa próxima dica.